Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio comigo do Agora é a Hora. Hoje nós estamos num formato bem diferente, a estreia de uma transmissão remota. A minha convidada não está aqui nos estúdios e é um episódio muito especial para mim, muito mesmo, porque nós vamos falar de autoconhecimento sempre, né? Porque a proposta deste podcast é essa, o nosso propósito aqui é esse, é trazer para você sempre o despertar de consciência através do autoconhecimento para te trazer saúde mental e saúde física. Então, a base vai ser do autoconhecimento na sua vida, mas linkando com um assunto que eu amo de paixão, que é falar sobre os animais. Isso mesmo. Então, eu sou cachorreira, sou gateira, tenho 7 animais em casa. Nós já tivemos vários episódios aqui com vários profissionais, né, da área. Nós já falamos até sobre adoção responsável, médicos veterinários, a causa animal. Então, é com muita honra que eu trago para você uma convidada muito especial, que eu a conheci exatamente na noite de Natal, e foi através de uma situação que me deixou muito aflita, que mexeu muito com as minhas emoções e que teve um desfecho muito feliz. E tudo que essa convidada fala, faz e trabalha é o que eu já acredito, acho que desde que eu me entendo por gente, né? Porque eu tenho uma conexão muito grande aí com essa questão da espiritualidade, do universo, por isso que eu tenho esse programa. Então, eu nunca duvidei desse assunto. E foi ótimo, porque o desfecho foi tão feliz e fez pessoas que podiam estar questionando esse tipo, né, de assunto, esse trabalho, a passarem a acreditar. E o universo é tão poderoso que ele escolheu uma pessoa conhecida mundialmente para levar a sua mensagem para nós. Então, hoje, nós vamos falar sobre autoconhecimento e comunicação intuitiva com os nossos animais. Então, para você que tem o seu bichinho de estimação em casa, ou para você que ama os animais, a natureza, e que também quer se conhecer, quer ter mais saúde mental, fica comigo nesse episódio, já coloca aqui o seu curtir, já compartilha com outras pessoas, porque eu tenho certeza que esse episódio de hoje vai te surpreender e vai ajudar você em todas as áreas da sua vida, porque quando você está bem, tudo está bem. Então, hoje nós estamos no episódio 83 e a minha convidada, suspense, Larissa Rios. Gente, ela trabalha com comunicação intuitiva, visão sistêmica e xamânica, conexão animal. Ela é professora e terapeuta interconsciencial, 17 países, em 17 países. E ela é terapeuta intuitiva de todos os animais da cantora Anitta e também da família da Anitta. E eu a conheci na noite de Natal, quando a Anitta possivelmente perdeu o seu cãozinho Charlie. E nós vamos conversar sobre isso. Eu vou começar o programa contando sobre isso, né, o que aconteceu, como foi. A Larissa vai contar para a gente. E a Larissa foi assim um instrumento do universo fundamental para que a Anitta conseguisse se comunicar intuitivamente com o seu cãozinho, com o seu filho de 4 patas, e acabasse com a sua aflição e com a aflição dele e com a aflição de toda a família na noite de Natal. E através disso mostrasse, né, para o mundo o poder que nós temos dentro de nós e o poder do universo, né, junto conosco, né, Larissa, porque nós estamos todos conectados, nada é separado. Então, gratidão por você ter aceitado o meu convite, chamei você lá no direct, e você, com toda a sua humildade, me respondeu, teve paciência para a gente fazer acontecer, né, essa gravação aqui de maneira remota. Tivemos 3 semanas aí de desafios pela frente,
não deu certo, e você sempre tentando aí participar, e nós conseguimos achar uma data. Então, muito obrigada do fundo do meu coração por você me dar essa oportunidade de levar o teu conhecimento para os meus inscritos aqui no meu canal. Ai, que isso! Eu que agradeço imensamente pelo convite, né, pelo espaço, de trazer esse tema, como você disse, tão importante, tão profundo e ainda, em certo nível, desconhecido ou desacreditado, né? E é algo tão poderoso e tão natural, né, Josi? Então, eu agradeço imensamente aí pelo interesse e pelo espaço e pela honra da gente estar fazendo essa estreia, que seja aí Ai, uma estreia, gente. com o pé direito essa estreia aí do novo É formato, isso né, de aí. mais uma possibilidade de chegar às pessoas e de ter Sim. convidados, né, que talvez não estejam com possibilidade de estar presencialmente. Então, estou bem feliz de estar aqui. Eu queria já trazer uma coisa, pegar um gancho seu, se for possível, que eu acho que é bem Lógico. importante, da gente trazer que a comunicação intuitiva, já vamos desmistificar isso aqui, né? Porque muita gente olha com um certo preconceito e um ceticismo quando a gente fala de comunicação intuitiva, telepatia, né, de conexões energéticas, mas nada mais, nada menos, isso faz parte da nossa natureza. A comunicação Uhum. intuitiva, ela vem, como o próprio nome diz, da nossa intuição. E a intuição, ela não é um poder especial. Ela não faz de ninguém mágico ou mais especial que o outro. Ela é uma habilidade inata de todos os seres principalmente sencientes, né? Mas não somente. Então, eu estava dizendo que todos nós somos capazes de sentir, mas muitas vezes a Uhum. gente não acredita, a gente não valida esse sentir, né? E foi algo que aconteceu ali durante a noite de Natal com a cantora Anitta, né? Ela validou o que eu estava trazendo para ela, sentir no campo dela e do Charlie, e o que ela também estava sentindo depois, né? Exatamente. E você sabe, Larissa, para quem acompanha a Anitta, a gente sabe que ela já tem um tempo que ela vem passando por um processo profundo, né, de autoconhecimento. E ela fala sobre isso. Ela fala sobre os livros que ela lê. A gente vê que ela quer passar isso para as pessoas, né? Então, ela estava totalmente aberta, né? Claro que no momento de que tudo estava acontecendo, a primeira coisa que você falou, eu lembro bem que ela falou nos stories, que você pediu para as pessoas todas se acalmarem, que no desespero, essa comunicação ficaria muito difícil de acontecer. E o que é o desespero? É quando a gente está com o sistema de luta e fuga ativado, sistema primitivo, a gente está em ondas cerebrais muito altas, eu falo muito isso aqui no Agora é a Hora, não só no episódio, nos episódios, como também todos os meus vídeos aqui no canal, porque eu estudo muito neurociência, PNL e espiritualidade. Então, quando você está numa onda cerebral beta alta, que é aquela onda da luta e da fuga, do desespero, você não consegue acessar essa intuição. É como se você cortasse o Wi-Fi com a espiritualidade, com o teu Exato. poder de intuição, né? Você não consegue ouvir a sua voz interior, a sua essência. Você está muito ligado no ambiente, então o ambiente está me mostrando o quê? Ele sumiu. Ele não está na mata, ele não está em lugar nenhum. Já passamos a noite inteira, deve estar com. Aí começa, né? Frio, fome. Eu passei por isso. Eu fiquei 6 dias sem o meu cachorro. Eu não conseguia nem dormir. A minha mente estava o tempo todo me mostrando todos os piores cenários e eu não conseguia me conectar com a espiritualidade. E eu sempre tive uma conexão muito forte, né? Eu sou pisciana. Então, desde que eu nasci, que eu tenho uma fé em algo maior, sempre tive. E nessa fase do desespero, como eu não encontrava ele, as notícias acabaram, não vinham mais para mim, é como se a minha fé fosse morrendo. Quando que eu achei o Apolo? Quando me deu um estalo, eu falei, mas ele só tem a mim, todo mundo desistiu dele. Eu não tenho mais notícias, mas eu preciso reviver a minha fé. Foi quando eu me conectei com a espiritualidade, fiz uma promessa, naquela época eu fazia muita promessa para Nossa Senhora.
E eu agradeci por já ter encontrado ele. Meia-noite, me ligaram 5 da manhã. 5 horas depois, ele estava na minha casa. Eu chorando, já agradeci, eu visualizei ele no meu quintal, eu visualizei ele na minha casinha, eu visualizei tudo. Assim, ó, sem pestanejar, que era o que eu era. Mas por quê? Porque eu me reconectei, eu me acalmei. Então foi o que você falou lá na hora para elas: olha, vamos parar, não quero ninguém desesperado aqui. Porque se continuarem nessa vibração, não vai ter conexão com ele. Aí foi quando ela começou a se acalmar, ela contou dos incensos, você falou da música que fazia uma conexão, né, dos humanos com os animais, e aí ela ficou lá entregue, né, Exato. visualizando. Aí você vai contar melhor para a gente. Mas eu acho que é isso, como a gente está vivendo um momento de só reagir e não se conhecer, e tá com um simpático muito ativado, porque a gente está vivendo muito em função do ambiente, vivendo pelos hormônios do estresse, você não consegue olhar para dentro. Você vai sempre estar preparado para o pior cenário, para a luta, porque você está produzindo hormônios do estresse, né? Então, como que você vai ter essa conexão? As suas ondas cerebrais estão muito altas, então você não acessa. É que você corta o sinal da internet com a espiritualidade. Exato, você corta a sua conexão com esse campo maior e você também impossibilita a sua conexão com o outro, porque quando a gente fala de comunicação intuitiva com os animais não falam com a gente, né? Não tem um diálogo verbal, português, ou seja lá qual for a língua. É uma troca de informações vibracionais, energéticas. Então, o que o animal entende não são as nossas palavras, é a vibração. Inclusive vibrações que acompanham as palavras, sim, né? Então a gente vê estudos por aí de cães que entendem várias palavras, mas na verdade eles estão entendendo a frequência que está indo junto. Então, num caso como o da Anitta, de animais desesperados, são os casos mais desafiadores de atendimento na comunicação intuitiva, porque, óbvio, o tutor entra em desespero, né? Ansiedade, e aí, como você bem disse, a gente começa a ir para os piores cenários, porque a nossa mente já começa, né? Uhum. Previsão de futuro, o que é que pode acontecer, já tento me preparar, né? Exatamente. Mas eles estão o tempo inteiro no presente e conectados às frequências do presente. Então, naquele momento, todo o trabalho dela de desenvolvimento pessoal, né? E de autoconhecimento foi fundamental para que ela conseguisse, inclusive, confiar naquilo que eu estava trazendo para ela, sem ter prova nenhuma, porque eu dizia, ele está na casa. Eu sentia a energia dele na casa. E ela dizia, mas a gente já procurou em tudo que é lugar, a casa é cercada, a gente já chamou. Mas ela confiou ainda assim, né? E no momento em que eu disse, olha, o animal se conecta ao campo vibracional do tutor. Você precisa se acalmar. Na verdade, eu trouxe isso para ela e ela entendeu isso e falou: olha, todo mundo aqui, vamos ficar quieto, não quero mais ninguém chorando, me deixa me conectar aqui. Isso. E aí ela começou, na verdade, esse trabalho, né, Deus levou a noite inteira praticamente, porque eram umas 11 horas mais ou menos da noite, eu tinha acabado de ter a minha ceia de Natal, e eu recebi uma mensagem, porque as pessoas não sabem, mas eu já atendo a Anitta, na verdade, né? Eu já atendi os animais dela em outras circunstâncias. Então, naquela noite, quando o Charlie desapareceu da casa, ela automaticamente me mandou uma mensagem, e eu vi, e aí ela me contou o que tinha acontecido, né? Era uma casa nova, ele estava explorando ali o território, ele acabou entrando em um buraco que não deveria e não soube voltar. O que aconteceu foi isso, na verdade. Ele estava explorando. E todo o movimento também, teve fogos de artifício, tinha gente na casa, festa. Era a primeira vez que ele estava naquela casa, era natural, né? Que ele fosse explorar. Então, ele desapareceu e ela ficou desesperada. E eu comecei a acessar o campo dele e sentia que ele estava na casa. E dizia para ele está na casa. Eu cheguei a receber imagens de possíveis lugares, assim, que depois ela me mandou as fotos, e era o lugar, mas naquele momento não tinha vigas, nenhum sinal. Né?
Você viu até que ele estava num lugar que tinham vigas, não foi isso? E tinha vigas e túneis, né? E tinham escombros, porque a Isso, casa tinha recém sido construída, então ainda tinha resto de obra ali. E ela dizia: isso mesmo, é até esse arrepiei. lugar? E ela me Nossa, tô mandava arrepiada. fotos e dizia assim: é esse lugar? Eu dizia: é ela, mas não tem nenhum vestígio dele aqui. Eu falei: mas é esse lugar que eu vi, né? E aí, ok, Sim. chegou um momento ali em que eu falei para ela: olha, tenta descansar um pouco, vamos dormir, né? Porque não está vindo mais nada de novo, vamos aguardar, vamos confiar. E eu enviei várias frequências ali para o campo vibracional dele, né? Para manter ele calmo, manter ela calma. E na manhã seguinte, ela já um pouco mais calma, né? Mas ainda preocupada, ela começou a ouvir o latido dele embaixo do chão da casa. E aí ela, na mesma hora, ela me ligou e falou: olha, a gente está ouvindo ele aqui latindo, mas a gente não faz ideia de onde ele está e como que ele entrou ali. Foi aí que veio a sugestão de falar: olha, se acalma. Eu falei para ela duas coisas. Primeiro, se acalma, vamos tentar conectar você a ele, né? Porque você é a referência dele aí. E, paralelo a isso, chama já os bombeiros, porque possa ser que a gente precise disso. Então, aí que ela falou para todo mundo, né? Para se acalmar, para trazer ali a vibração positiva para o ambiente. Ela pegou os incensos, eu mandei uma playlist para ela, que na verdade essa playlist, ela é uma playlist de frequências. E quando o tutor e o animal escutam aquelas frequências juntos, eles Hum, entram na mesma sintonia frequencial, gente, né? E aí ela foi repetindo frases para ele, que eu fui dizendo para ela, e ela foi conseguindo trazer ele através da conexão dela, das frases e da frequência do som, até um lugar hum, onde os bombeiros pudessem resgatar ele, porque onde ele estava inicialmente não conseguia passar uma pessoa, né? não passava, só ele. E ele tinha que fazer um caminho todo estratégico para chegar no lugar exato que os bombeiros tinham acesso de resgate. E o Exato. lugar, gente, não era pertinho, né, Larissa? Não. Ele tinha que fazer um trajeto, até porque a casa é enorme. É, não era pertinho, era um lugar muito úmido, tinha muita água, porque estava embaixo da casa. Ele, obviamente, já tinha passado a noite inteira ali, então já estava ali num pico de estresse, de Cansado. cansaço. Tinha tentado sair sem conseguir, tanto é que ele teve algumas feridinhas Um no focinho. focinho, né? Foi. Então, foi mesmo ali a força da conexão dela com ele, que fez com que ele se movimentasse até o lugar que o bombeiro conseguiu chegar, né? Então, acho que ali a importância não só da pessoa trazer essa consciência do campo vibracional dela, do estado dela, emocional, inclusive, né? E de acreditar nessa possibilidade, nessa capacidade que todos nós temos de se comunicar vibracionalmente com uma outra consciência, né? Naquele caso foi de um animal, mas a gente se comunica com todas as consciências, tudo é consciência, Todas. né? Tudo. E quanto tempo demorou o processo quando ela começou com a música e com a meditação? Quando ela começou a acessar a consciência dele? Quanto tempo demorou para que ele chegasse no ponto certo para ser resgatado? Você lembra? Todo o processo, acho que é aproximadamente uns 40, 50 minutos, não mais que isso. Só? Gente. Depois de uma noite Ai, inteira, né? gente. Nossa, gente. Ai, meu Deus. Olha, quando a gente acredita em algo maior, eu sempre falo isso. Eu até participei de um podcast em São Paulo, e aí eu fui questionada assim: a gente sabe que você teve uma fase da sua vida, né, que por conflitos empresariais você foi para o fundo do poço. Como é que você saiu de lá? Me perguntaram. E eu falei assim: eu sempre acreditei em algo maior. Eu sempre acreditei que eu não estava aqui sozinha e que eu tinha um Pai Celestial, né, algo maior, em que eu pudesse estender a mão e que ele pegasse. Porque se a gente não acreditar nisso, você faz o quê? Você Exato. surta. Você surta. Se você não se sentir acolhido, você não vai ver uma luz no fim do túnel. Você vai entrar em desespero. E foi isso que fez ela acreditar em você. Ela confiou. Ela Sim, confiou, até porque ela já conhecia também o seu trabalho, mas acima de tudo porque ela já vem passando num processo de autoconhecimento, ela já despertou.
Ela não está mais num piloto automático, porque quando a gente não está desperto, a gente vive uma vida de piloto automático. A gente fica só reproduzindo programas inconscientes e a gente não se conhece e a gente fica suscetível sempre a estar sendo bombardeado pelo ambiente, né? Exato. Isso vai sempre diminuir a nossa fé. A fé é tudo, né? Ela remove montanhas. Jesus já falava, né? Basta a fé do tamanho de um grão de mostarda, você faz não só o que eu faço, mas coisas até maiores, né? Se vocês soubessem o poder que vocês têm, os apóstolos perguntaram para ele, eu sempre dou esse exemplo. E agora você contando essa história, né? Falando dessa comunicação das consciências, eu acho que o que me fez encontrar o meu cachorro foi exatamente isso. Eu me conectei com a consciência dele, porque você sabe, Larissa, que eu lembro bem, e eu contei isso até no Instagram, porque assim, ele ficou até famoso aqui. Todo mundo compartilhava o Apollo. Quando eu encontrei o Apollo, vieram 3 canais de televisão na minha casa para poder entrevistar, porque todo mundo me ajudou, sabe? Ali eu vi o tamanho do poder, né, das pessoas, da solidariedade, da empatia, do amor. Eu lembro que as pessoas, eu chorava nos stories, as pessoas choravam comigo, sabe? Sempre me dando uma palavra que eu ia encontrar, e a quantidade de compartilhamentos eram gigantes. Ele ficou conhecido até em São Paulo. E eu lembro que nesse dia que eu saí do ambiente, né? Eu saí do ambiente e me conectei. Que eu fui lá para baixo, eu comecei a chorar porque o meu marido falou para mim que as pessoas que estavam nos ajudando a procurar ele, né, que no caso eram jornalistas, falaram para o meu marido que a gente não ia mais encontrar, que o tempo que ele estava perdido, e por ser um pitbull, porque assim, as pessoas não me ajudavam porque elas tinham medo da raça. Então muita gente via ele passar, via ele correndo, filmava, me mandava, mas não resgatava porque ele era um pitbull. Entendi. Então, o que fez ele não ser ajudado foi a raça, infelizmente. E aí, essa pessoa falou pro meu marido, olha, conversa com a tua mulher, consola teu filho, meu filho tinha 10 anos, não tem mais como achar ele. Ou alguém pegou, ou ele tá morto, porque já são muitos dias. Aí meu marido veio falar isso pra mim. Eu falei, não, mas ele só tem a mim, se eu desistir de procurar, o que vai ser dele? Aí ali eu virei uma chave. Ali eu vi que eu tinha, que a minha fé tinha diminuído. Por quê? Porque eu estava muito ligada no ambiente, eu estava desesperada. Eu estava sendo movida pelos hormônios do estresse, que é estar no piloto automático, né? Eu me desconectei com a minha intuição, com a minha fé, com a minha espiritualidade. E aí eu desci, como eu falei, fui para o quintal, eu coloquei a mão na casinha dele, eu fechei os olhos e eu já imaginava, eu visualizava ele ali. Eu visualizava ele chegando na porta, eu visualizava. E eu lembro que eu pedi para Nossa Senhora interceder, e eu lembro bem como eu falei assim, eu já agradeço, porque eu tenho certeza que a Senhora colocou no caminho dele alguém que reconhecesse ele e que não tivesse medo de pitbull. E aí essa pessoa pegou ele para mim e trouxe até mim. Foi exatamente isso que aconteceu. Um guarda portuário, o Apollo cruzou o caminho dele, já estava no final da ronda, ele reconheceu o Apollo super fraco, andando muito lento. Imagina, janeiro, um calor aqui, Santos imagina. E essa pessoa, esse guarda, ele tem pitbull. E aí ele pegou exatamente como eu imaginei, e eu já agradeci, fortalecendo ainda mais essa consciência, né, essa comunicação intuitiva, né? E aí eu falo que toda a espiritualidade se moveu para trazer ele para mim, né? E agora você explicando, eu vejo assim, como eu fiz para acessar, né, a consciência dele. E você sabe que eu te acompanhando, te seguindo, vendo as tuas postagens, eu comecei a fazer um exercício, não que você tenha falado sobre isso, mas assim, de tentar acessar a consciência dos meus cães, sem eu falar nada. Olha só, eles me olham o tempo todo, aí de eu olhar, eles estão parados, um exemplo, deitados no meu quintal ou na minha sala, e o rabo tá parado. E aí eu olho e começo a falar
coisas carinhosas para eles no meu pensamento, olhando no olho. Menina, não dá muitos segundos assim, eles começam assim com o rabo. Gente, é inacreditável. Eu não sei se isso é um exercício, eu vou querer que você fale. Eu, intuitivamente, vendo os teus vídeos, as tuas postagens, eu comecei a fazer isso. De eu olhar e ficar assim, né, eu falo o nome, eu amo tanto você, obrigada por você ter me escolhido, né, para me ajudar na minha evolução. Eu te abençoo, você é muito importante na minha vida. Gente, parece um negócio assim, ó, faz até vento. E aí eu paro de falar, o rabo para, acalma. Porque é a frequência que você emana, né? Se a gente falar que pensamentos são frequências também, né? Nossos pensamentos são energia, nossos pensamentos transitam através do campo eletromagnético, né? É isso que é chamado de telepatia, que nós tanto desacreditamos, mas nada mais é do que a frequência dos nossos pensamentos. Eu sempre dou esse exemplo, né? De que para nós, seres humanos, é tão desafiador a gente acreditar que nós somos capazes de nos comunicar através do pensamento, mas a gente nunca se questiona sobre, por exemplo, o que está acontecendo aqui agora. Eu estou em Florianópolis, você está em Santos, as pessoas vão nos assistir de outros lugares que a gente nem sabe, e essa informação vai chegar em todo lugar, sem ter nenhum cabo conectando a gente aqui. Então, isso, celular, a internet, o rádio, a televisão, a gente tem isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nem se questiona, mas quando a gente fala assim, informação através do pensamento, aí já, não, isso não é possível de acontecer, né? Mas é possível e acontece a todo momento, Josi. Só que nós não estamos em estado de presença suficiente para percebermos que a gente está fazendo isso. A gente faz isso entre nós, seres humanos, a gente faz isso com os nossos animais o tempo inteiro, mas a gente não percebe, né? Então, eu digo sempre para os tutores que chegam nos meus cursos, eu falo, vocês não estão me pagando para ensinar vocês a se comunicar com seus animais, vocês estão me pagando para eu lembrar que vocês já fazem isso, porque todos nós já fazemos. E eu lembro que, quando eu fiz o meu primeiro curso de comunicação intuitiva, eu contei para minha professora, eu tinha uma cachorrinha na época, a Cleo, e era muito incrível, assim. Sempre que ela sentava na minha frente e me olhava de um determinado jeito que eu nem sei descrever, eu só sabia que era aquele olhar dela. Na hora que ela fazia aquilo, já me vinha assim, tá acontecendo alguma coisa, vou levar no veterinário. E eu tinha, na época, um médico veterinário que acompanhava a gente, que ele era meio cético, mas como aconteceu várias vezes, ele falava assim, se você chegou aqui, vou examinar. Porque era batata. Quando ela sentava na minha frente e me olhava daquele jeito, e eu levava ela, tinha alguma coisa começando ali. Às vezes até assintomático ainda, mas era algo começando. E quando eu contei isso para a professora, ela falou assim, então, você já se comunicava intuitivamente com ela. Era ela te pedindo ajuda. Era ela te dizendo que algo não ia bem. E você, mesmo sem saber, você acolhia, você acreditava nisso. Você tinha fé naquilo que você estava sentindo, né? Então, isso é extremamente importante. O estado de presença e o acreditar que isso é possível e que nós somos capazes, eu acho que são os dois grandes principais pilares para quem quer começar a aprender e a praticar isso na sua vida com seus animais, sabe? Eu sempre falo que a prevenção e a cura de todas as doenças, o ponto de partida é presença, é o agora. Por isso que o nome do programa, quando eu tive a intuição de ter esse podcast, foi depois que eu despertei. Então veio para mim, despertou, tiraram a venda dos meus olhos, eu comecei a ver, a entender, e aí veio para mim, você vai fazer um podcast e vai levar tudo isso para as pessoas. E o nome é Agora é a Hora. Tudo é o agora. A gente não está vivendo o agora. O que adoece uma pessoa, ou ela está no futuro, ou ela está no passado. Por quê? Porque ela está vivendo pelos hormônios do estresse.
excesso de pensamento, preocupação, ansiedade, TDAH, falta de foco. E o passado, mágoa, tristeza, não ressignifica. Então, você não tem o estado de presença. Tanto é que eu sempre falo sobre a meditação. A meditação é o ponto de partida para você começar a mudar. Para você começar a mudar a sua fisiologia, a sua biologia, todo o seu corpo e a sua mente. E para você acessar o desconhecido. Exato. Né? Então, isso tem muita conexão com o que a gente estava falando da espiritualidade. Estar presente é trabalhar a nossa espiritualidade, né? É se conectar com a alma, com a vida, e a vida acontece agora. E isso é algo que os animais nos ensinam todos os dias, a todos os momentos. Os animais, eles também não se preocupam com o futuro e nem ficam presos ao passado. É claro que aqui já entrando, né, no viés terapêutico, porque a comunicação intuitiva, ela é só uma porta de entrada para que a gente acesse informações que estão ali naquele campo, muitas vezes raízes ali das questões que os animais apresentam, e que pode ser que venha de registros traumáticos, né? Então, eles podem trazer, sim, assim como nós, traumas, registros de coisas que aconteceram, crenças, né? Mas, no geral, em estado saudável e equilibrado, vamos dizer assim, um animal, ele vive na presença. Você não vê um cachorro fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Se ele tá brincando com a bolinha, ele tá brincando com a bolinha. Se ele tá roendo o osso, ele tá roendo o osso. Então, eles, o tempo inteiro, eles nos ensinam e nos mostram formas mais saudáveis e equilibradas de viver a vida, né? Sim. E quando eles estão conosco, eles estão para nós. Eles se doam. Eles estão vivendo o presente com você. Eu falo que uma das técnicas de saúde mental, e a minha pós-graduação, né, que eu faço agora, é sobre, ela é uma pós que ela associa a neurociência, a psicologia positiva e mindfulness. Eles falam muito sobre a contemplação. Dessa conexão nossa com a natureza, né? A vibração da natureza já nos proporciona a autorregulação, né? E quando você para contemplar o olhar do seu bichinho que está te olhando, estar ali em total presença com ele, como ele está para você, porque quando ele está contigo, né? E muitas vezes a gente chega do trabalho e faz assim, dá um agradinho, né? Quando você para ficar com ele, brincar com ele, olhar nos olhos dele, abraçar, isso eleva a tua vibração de um jeito, né? Da mesma maneira que se você contempla o mar, pare e olha, contempla, e você se sentir pertencente a isso, à natureza, a algo maior, isso muda a química do seu cérebro, total. Isso baixa as suas ondas cerebrais, né? Contemplar uma flor, a árvore. Só que quando você está no piloto automático e não está desperto, você não faz isso. Por isso que eu vejo os animais como grandes terapeutas na nossa vida. Muito. Inclusive, eles funcionam como bioindicadores da nossa qualidade de vida, né? Quando um animal apresenta, por exemplo, hoje a gente vê muito dos meus atendimentos, as queixas são um animal está agressivo, reativo, ansiedade, um animal ansioso. E eu falo, gente, isso não é um estado natural de um animal, até porque eles vivem na presença, então eles não têm ansiedade. Se um animal está apresentando um comportamento ansioso, é porque no ambiente dele existe ansiedade, ele está absorvendo essa energia. Assim como eu falei que a gente troca informações com eles, né? Através do campo vibracional, a gente troca estados também. Então, o tempo inteiro o que eles apresentam é uma indicação de como está o ambiente onde eles vivem. Nós somos, né? A epigenética já está aí para nos mostrar quanto nós somos afetados pelo ambiente no qual nos inserimos. Com o animal não é diferente. Então, quando a gente traz um animal, tira um animal do ambiente, do sistema familiar de origem dele e traz para o nosso, automaticamente ele se adapta a isso. Por isso que a gente chama de família multiespécies, né? Porque eles não são da nossa espécie.
Eles têm uma família de origem, eles vêm de um pai e de uma mãe biológicos. Mas quando a gente traz, eles se adaptam a isso, se adaptam ao nosso estilo de vida. E dentro desse processo de adaptação, inclui ele também estar afetado por toda a vibração e por toda a qualidade ou a falta de qualidade que tem na nossa vida. Então, quando um animal apresenta um desequilíbrio, uma doença, tem uma parcela que é o processo evolutivo dele, sim, ele é um indivíduo, mas a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação sobre a física quântica. É exatamente isso que acontece. Não existem coincidências nesses encontros. Em nenhum encontro existe coincidência, né? Então, um animal, ele não vem para a nossa vida por acaso. Ele vem por ressonância. Quando a gente encontra um animal na rua e resgata, ou quando a gente vai adotar em um abrigo, ou quando a gente compra um animalzinho, o que quer que seja, não é por acaso. As escolhas, elas acontecem por ressonâncias. Esse animal, ele traz questões que são similares às nossas. Ele traz necessidades de desenvolvimento e cura que são similares às nossas. E a partir do surgimento desses desequilíbrios, sejam comportamentais, sejam de saúde física, eles vão nos mostrando. Olha o que eu vim trabalhar aqui com você. Olha o que eu vim aprender com você. Olha o que eu vim curar com você. Você também precisa olhar para isso. E aí a gente se transforma em espelhos um do outro, né? E só que para que a gente consiga chegar nesse lugar de enxergar, reconhecer e aceitar isso que esse animal está nos mostrando, a gente precisa trabalhar uma expansão de consciência. E aí a gente volta para aquela importância do autoconhecimento e da conexão com a espiritualidade, sabe? Gente, você falando aqui, Larissa, 2 anos atrás, eu voltando da minha clínica, eu sempre faço o mesmo caminho. Eu tenho a clínica desde nesse lugar, né? 2012. É perto da minha casa. Nesse dia, eu errei o caminho. Eu estava distraída. Nunca tinha acontecido isso. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, o que eu vim parar aqui? Estava no automático mesmo, dirigindo. Aí eu fiz a volta, umas 3 quadras da minha casa, para voltar, eram umas 10 horas da noite. Quem me acompanha sabe, porque eu filmei tudo quando aconteceu. Eu parei o carro no sinal, numa avenida, e aí eu vejo um cachorro atravessando assim, perdido. Sabe quando ele não sabe andar na rua, que você vê que tem dono, tá perdido? Então, abri o sinal, todo mundo freava em cima dele, freando, freando. Aí eu gelei, eu falei, meu Deus, vão atropelar, vai morrer. Um caramelo, uma caramelo. Aí eu comecei a buzinar, buzinar, fazer assim para as pessoas diminuírem. Aí ela ia e voltava. Eu olhei assim, coleira. Falei, meu Deus, tá perdida. Aí eu abri as portas, ficou aberto meu carro, saí, fui para o meio da avenida, fiz assim, tava vindo moto, abaixei. Quando eu abaixei, ela abriu, se abriu toda assim, no meio da avenida. Abriu as pernas, aí eu vi que era fêmea. E o rabo assim. Aí eu falei, minha filha, e ela não levantava, eu tive que puxar ela, sabe que nem um pano? Eu tive que puxar ela para a calçada para tirar ela da avenida. Aí ela já sentou e colocou o focinho aqui, filha. Ali ela, eu falei, eu vou ter que levar essa cachorra para casa. Falei, vai, entra no meu carro. Ela entrou, sentou, igual a pessoa. Eu comecei a filmar, gente, olha isso, eu acabei de encontrar aqui, não sei o que, tem dono, é de alguém, não sei o que lá. Levei para casa. Aí meu marido surtou, né? Porque eu já tinha um monte, já tinha 5 na época. Eu falei, Marcelo, o que você queria que eu fizesse? Meu, ia ser atropelada. Falei, amanhã a gente resolve. Acomodei ela lá embaixo, tudo. Passou, no outro dia comecei a divulgar, postar. Ela magrinha, Larissa, magrinha, normal. Muito amorosa comigo, muito grata, e fui trabalhar. Aí as ONGs começaram a me ajudar, começaram a repostar e nada. Aí, no segundo dia, ela na minha casa,
Eu estava atendendo um paciente, eu lembro bem, bem da cena, eu colocando agulha assim num paciente, ela me veio na mente, aí eu comecei assim, meu Deus, me ajuda a encontrar. Por que abandonou? Ela foi perdida, ela está perdida? Me mostra o que aconteceu com ela para que eu possa ajudar. Não demorou 2 segundos, veio assim, ela foi abandonada e está prenha. Tu acredita? A cachorra não tinha uma barriga, um vestígio, uma tetinha que indicasse que estava prenha. Liguei para o meu marido e falei, Marcelo, vamos levar na veterinária? Porque veio aqui nítido para mim que ela foi abandonada porque está prenha. Aí ele falou assim, ele sempre teve cadelas que tiveram filhote, eu nunca tive, eu sempre castrei as minhas cedo. Aí liguei para a Michele, na época, que era minha veterinária, aí marcamos um ultrassom e eu gravei stories indo para a clínica, dizendo, gente, tô achando que ela é Kinder Ovo, que ela tem uma surpresa dentro dela, porque vocês sabem, né, que eu tenho comunicação direta, eu sempre brinco. Veio aqui, direitinho na minha mente quando eu fiz uma pergunta, que ela tá com a barriga cheia. Aí meu marido até brincou no vídeo e falou, coisa da cabeça dela, a cachorra não tem nada. Chegou lá, na hora que come... Não, e a veterinária examinou, falou para mim que achava que não, mas que já estava lá, vamos fazer o exame. 6 na barriga dela. Uau, estava 6. cheia. E aí demorou uns 45 dias para nascer. Aí eu cuidei dessa gestação, foi abandonada mesmo, depois eu fui descobrir por câmera, porque onde eu encontrei era uma loja, enfim, tem toda a história lá no meu Instagram. Então foi abandonada por este motivo, que a pessoa viu que cruzou, provavelmente, e jogou fora. E aí nasceram na minha casa. Eu consegui doar 4 filhotes, e eu fiquei com um casal dos filhos dela. E ela tá com a minha irmã ficou com ela para mim, adotou ela para mim, castrei e tá com ela. E onde que eu quero chegar com isso? Quando esses filhotes nasceram, estavam todos ali, eles não esboçam nada, eles são minúsculos, né? Tinha 2, na verdade, que eu olhava, eu sentia. Só que eu não queria ouvir, porque eu falava assim, não, se eu falar para meu marido que vai ficar 2 aqui, ele sai de casa. Mas vinha para mim, vinha. Esses daqui, eu tentei doar eles para tanta gente, nunca dava certo. Mas sabe o que é nunca? E exatamente esses 2 eram os 2 que não conseguiam mamar, que estavam muito pequenos, precisavam sempre da minha ajuda, sempre, porque os outros engoliam eles. E deu no que deu. Estão na minha casa e são os 2 que não me largam. E um deles é que ele fala comigo com o olhar. Eu nunca tive um cachorro como ele. Já tive muitos, mas como ele não. E realmente, hoje que eu tô desperta, que todo dia eu tenho esse processo de olhar para dentro, de meditar, né, de reprogramar minha mente dos meus programas, tudo. Eu me vejo, às vezes, no automático, tendo comportamentos que eu tô curando no meu inconsciente e ele não deixa eu ter. Ele me empurra, ele pula, ele é enorme, ele pula na minha barriga, ele late para mim. Até que ele é extremamente inteligente. Eu peço para ele sentar só com o pensamento, ele senta. E eu gravo isso nos stories. Então, assim, eu falo, e ele, assim, todos os lugares que eu levo, as pessoas falam dele, ele é uma calma, uma paz. E eu falo, o Joaquim veio para mim no momento que eu merecia ter ele. Ele é o meu processo. Você entendeu? E você vê, eu encontrei a mãe. Olha, gente, eu passei num lugar que eu nunca passo, no horário que eu nunca passo, numa distração, e ela veio para frente do meu carro. Aí como é que você vai dizer que isso não existe? E se você for olhar depois, Josi, com calma, você vai conseguir fazer as correlações de cada coisinha, sabe? Porque cada um deles traz um pedacinho da sua trajetória. Então, o encontro com ela, por que uma cadela grávida, tudo isso vai te trazer muitas coisas sobre as tuas questões, os teus aprendizados, por que esses 2 ficaram, né? Você tem vários animais, cada um deles traz um pedacinho seu, pode ter certeza disso. Gente, então você falando, me voltou um filme, e a irmã dele
é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Enfim, e eles foram a melhor coisa que me aconteceu, porque quando eu olho para eles, eu lembro do que eu fiz, da coragem que eu tive, porque o que eu passei com todos esses filhotes, ela atacava os meus animais, ela quase matou um gato meu. Então, assim, eu tive que separar, eu pisava em ovos, eu não dormia, né? Ela era maltratada, então ela tem um perfil muito agressivo com outros animais, não com as pessoas. E eles têm um medo intrauterino. Depois eu Sim, fui descobrir outras questões de quem ela estava, enfim, que não vem ao caso. Ela era uma cachorra de maus tratos, né? sim. E falando dessa agressividade com outros animais, que é a reatividade, eu vi um post seu em que a gente linkando o assunto, em que você fala que você aprendeu muito com a sua cachorra. A reação da minha cachorra me fez olhar para mim mesma. Aí você conta a história da sua infância, que até os 6 anos você foi filha única. E que você estava num ambiente em que a sua mãe tinha crenças que você não precisava nem frequentar a casa de outras pessoas com frequência, nem as pessoas frequentarem a sua. Então você tinha o seu território, o seu quarto, as suas coisas, né? E que depois de 6 anos veio o seu irmão. E aí eu lembro bem de ler lá, você usou um termo assim, que você se sentiu um lobo ameaçar, como se o território tivesse ameaçando, não, se algum Sim, outro animal tivesse ameaçando o seu território, né? exato. E aí e a sua cachorra tem assim, ela ama as pessoas, mas ela é muito reativa a outros animais. E aí Exato. você olhou para dentro e viu que você também, por esse histórico de infância, por essas crenças, você também se via muitas vezes assim, se isolando com frequência e reativa Sim. também a outras pessoas, né? Exato. E isso é como isso é profundo. Então, olha É, para onde a gente vai, lá para trás, para minha infância, para as minhas questões. Por quê? Eu vou contextualizar tudo aqui, inclusive da minha trajetória profissional, porque eu também venho dessa criança que sonhava ser veterinária, porque eu era a criança que brincava e falava com os animais ali enquanto eu estava meus 6 anos sozinha. A gente tinha cachorro e o cachorro era a minha companhia, né? Então, eu sonhava ser veterinária, mas depois eu acabei seguindo, não fiz veterinária porque eu achava que eu não ia dar conta, né, de ver os animais doentes, morrendo, enfim, acabei indo fazer turismo. Olha que como a vida é, né? Como as coisas, quando tem que acontecer, não adianta a gente fugir, porque eu fui fazer turismo, fui morar fora, trabalhei muitos anos com olha, eventos, mas quando eu voltei para o Brasil, falei, nossa, agora eu quero fazer algo diferente. E me veio assim, por que você não tenta realizar teu sonho de trabalhar com os animais? E aí, na época, eu falei, não vou fazer faculdade de novo, já tinha feito faculdade, já tinha feito mestrado, falei, não vou fazer faculdade de novo, mas acabei juntando tudo que eu tinha estudado com turismo, a minha experiência com eventos, o meu amor pelos animais. Fui estudar comportamento animal, fui estudar saúde animal e me veio a ideia de montar uma agência de turismo para cachorros, né? A nossa, minha Lá em 2007, quando no Brasil a gente nem sabia o que era pet, muito menos pet friendly. Então, eu criei uma agência de turismo para pessoas com cães, para a gente fazer ecoturismo e para a natureza com os nossos cães. Então, aí eu já tinha começado o meu trabalho terapêutico e não sabia, achava que estava fazendo turismo, né? Mas, bom, voltando lá para a menina que sonhava em ser veterinária, né? E eu venho de um grupo gigantesco de pessoas que repetem a famosa frase: prefiro bicho do que gente. Talvez você já tenha repetido isso aí também. já. Mas eu Por cuido que que a de gente, gente né? Olha que interessante. É exatamente aí que eu quero chegar. Por É que que a isso gente aí. fala esse prefiro bicho do que gente? Porque a gente vem de crianças com suas dores, que fizeram com que a gente, de alguma forma, se afastasse, se isolasse dos nossos iguais, que são gente. Quando eu digo prefiro bicho do que gente, também estou falando sobre mim, porque eu sou gente, né? Então, olha que doido isso, né? Então, eu fui durante 6 anos uma criança muito sozinha,
né? Essa coisa de eu não ir para a rua, não ir para a casa dos amigos, fez com que eu perdesse uma janela de socialização ali, né? Claro que eu ia para a escola e tudo, mas fora da escola eu não brincava com outras crianças como eu gostaria. E eu aprendi a ter aquele território ali dentro da minha casa, né? Ali tudo era meu, o brinquedo era meu. Quando chegou um outro igual a mim, né? E ele não só tomou o meu espaço físico da casa, mas a atenção também da minha mãe, era um bebê, né? Eu era uma criança de 6 anos, ele era um bebê, então ali, a prioridade era ele. Aí eu me senti ameaçada, eu falei, tá vendo que gente não presta mesmo? Porque quando aparece, e tudo isso numa mente inconsciente da criança, né? A criança vai guardando isso, né? Quando aparece outra pessoa, outro igual a mim que eu não conheço, eu perco o espaço, eu perco a atenção e eu perco o amor, né? Isso foi o que a minha criança registrou. Então, olha que louco, anos depois, trabalhando com os animais, porque eu já estava de saco cheio de trabalhar com gente, quando eu trabalhava com os eventos, eu falei, não, agora eu vou trabalhar de novo com os animais, não quero mais trabalhar com gente. Eu recebo uma cachorra que, dentro do meu trabalho, a alegria, e é o nome que eu escolho, né? Até isso, Josi, até os nomes que a gente escolhe para os nossos animais diz muito sobre as nossas questões, né? É mesmo? O nome, o porte, se é macho ou fêmea, tudo fala sobre as nossas questões. Tudo vem Gente, com tô passada. ressonância, né? Então, quando eu recebo a alegria na minha vida, ela veio com uma expectativa minha de que ela assumisse o lugar de mascote da empresa, da agência de turismo, né? Porque eu estava ali com clientes que tinham cachorros e eu tinha minha cachorra para ser a mascote ali, fazer, né, a vitrine do negócio. Só que ela começou a apresentar um comportamento reativo com animais que ela não conhece. Então, se é desconhecido, depois eu vim entender, né? Eu perco o meu território, eu tenho medo, eu me sinto ameaçada, eu avanço, né? E aí, como é que eu conseguia ter uma cachorra trabalhando numa agência de turismo para cachorros se a minha cachorra queria, né, agredir os outros animais? E aí, como que eu comecei a fazer essa virada de chave comigo? Porque até então, para mim, eu não tinha problema nenhum com as pessoas. Eu tinha uma agência de turismo, eu trabalhei com eventos, eu estava de boa, né? Tinha amigos, enfim. Só que uma vez eu indo passear com ela, e ela com seres humanos, ela é extremamente dada. Ela sai na rua cumprimentando todo mundo. E aí eu estava com pressa, passeando com ela, eu estava com pressa, e ela parando para todo mundo ela queria cumprimentar. E eu lembro que eu entrei no elevador e eu, tipo, pensei assim, falei assim, nossa, Alegria, por que você não é assim com os outros cachorros, né? Só é assim com as pessoas. Mas na hora já me veio assim, e por que você também não é assim com as pessoas, é só com os cachorros? Então, Gente. assim, foi uma comunicação intuitiva espontânea ali, né? A gente conectada ali, já me veio o espelhamento, né? Então, a reatividade dela com os iguais a ela, que ela não conhece, era a mesma reatividade que eu tinha com os meus iguais que eu não conhecia. A partir daquele momento, eu comecei a perceber a reatividade que também existia em mim, que eu não reconhecia, né? E aí é aquilo que a gente falou, né? A gente toma consciência daquilo que os animais estão espelhando, e é lindo porque eu segui o processo com ela do, ok, agora eu já sei de onde vem a tua reatividade, eu reconheço, eu respeito, e eu não vou mais forçar você a situações que te coloquem nesse modo de defesa, né? Porque até então eu queria que ela saísse cumprimentando os outros cachorros como ela cumprimentava as pessoas. Você E aquilo forçava. era exato, né? E aquilo era algo que estressava ela. Era uma projeção minha aquilo. Então, a partir daquele momento, eu passei a respeitar isso, ao ponto de, olha que lindo, né? Quando ela se sentiu respeitada e não mais forçada, ela não precisou mais reagir agressivamente aos outros animais. Agora ela sabe que ela tem uma escolha. Quando ela está comigo num passeio, ela pode escolher: eu quero brincar com esse, ou eu não quero brincar com esse, eu não estou confortável, e ela vira para o outro lado e eu sigo ela para o outro lado, né?
E isso fez com que eu também trouxesse para mim a consciência de que eu não preciso ter medo de que todo mundo que chega vai invadir ou tomar o meu espaço. Eu posso ter um posicionamento, né, me fazer ser respeitada e também, ao mesmo tempo, ter uma abertura para que novas pessoas possam chegar sem eu ter que barrar as pessoas, né? E eu fui olhar a raiz dessa minha reatividade. Isso estava reverberando nas minhas relações sem eu ter consciência disso. Então, eu fui olhar lá para a minha criança, as dores da minha criança, por que, que a minha criança precisou criar uma reatividade como estratégia de sobrevivência, né? Então, os nossos animais, eu falo que nós nos relacionamos com os nossos animais a partir da nossa Uhum. criança interior. Por mais que diga, Maria, eu não sou mais Hum, criança, né? Mas a gente tem uma criança interior que a gente vai carregar dentro da uhum. gente para o resto da vida, com todos os registros que essa criança traz e que estão reverberando na nossa vida, ainda que a gente não queira ou não saiba. Então, o animal, ele vem e a gente começa a se relacionar com ele a partir da nossa criança. E dessa forma, as dores e os traumas das nossas crianças refletem com as dores e os traumas dos nossos animais. Mas quando a gente traz isso para a consciência e escolhe, né, se aprofundar, estudar, cuidar, terapeutizar, fazer diferente, aí a gente começa a ter uma relação com eles de um outro lugar, de um lugar de adulto. E isso ajuda no nosso processo de cura e no processo de cura deles. É porque eles vieram com uma missão, né? Eles que nos escolhem, né? Para nos ajudar no nosso processo de evolução espiritual, evolução moral. Até porque eles são amor, né? Eles já nascem sabendo amar, o que a gente leva uma vida para aprender, né? Então Sim. eles são amor. Então a gente fala assim, quantas famílias, porque a pessoa não queria, era uma pessoa muito dura. Como que é essa pessoa hoje? O animal consegue amolecer o coração de quantas Sim, pessoas? Unir as famílias, sim. E às vezes ele né? também mostra o porquê da dureza dessa pessoa. Que essa pessoa dura também foi uma criança que tem as suas É, dores, os seus traumas, que fez com que ela assumisse essa dureza, né? sim, Então, eu costumo dizer assim que os animais, eles quebram todas as nossas barreiras emocionais. Nós, seres humanos, a partir do nosso ego, né, da nossa instância egóica, a gente vai criando vários personagens, várias estratégias de sobrevivências para que a gente não acesse as nossas dores. Só que quando a gente não acessa as dores, a gente também não acessa as outras emoções, que são boas, uhum, né? Não dá para, tipo, isso eu escolho sentir, isso não. Quando a gente fecha o campo emocional, a gente fecha para tudo. Os animais, eles furam todas as nossas barreiras emocionais. Esse amor genuíno deles, né? Essa entrega deles faz com que a gente amoleça, a gente se sim. entregue para eles, né? Estado de E aí, presença. exatamente. E aí a gente pode ter essa possibilidade de se abrir para se curar, para olhar para as nossas questões através deles. E eles é isso, né? É uma troca. Não é só, eles não vêm só para nos mostrar, para nos curar, só para que a gente aprenda com eles. Eles também aprendem muito com a gente, eles também se curam muito com a gente, né? Toda Uhum. relação é baseada na troca. Desde que essa troca tenha equilíbrio, né? Aí a gente traz saúde e harmonia para essa relação. Se você tivesse que dar uma dica para uma pessoa começar a entrar nesse estado de presença, né, com o seu bichinho, e com isso ela começar a tentar acessar intuitivamente a consciência dele. Existe algum exercício que você pode passar para a gente aqui, que já é um começo, só para a pessoa sentir como é? Que Sim, faça bem para ela e que faça bem para ele? sim.
No meu curso, inclusive, de formação, é muito interessante, porque as pessoas chegam achando que a gente só vai falar de comunicação intuitiva e aprender só sobre comunicação intuitiva. Mas, no começo, eu já trago, inclusive, exercícios de respiração. Mas eu vim fazer o curso de comunicação intuitiva, você está me fazendo fazer exercício de respiração? Sim. Porque a respiração, ela é um instrumento de presença. Sim. A gente primeiro precisa aprender a se conectar com a gente, para depois a gente conseguir se conectar com o outro. A intuição, ela é algo que vem de dentro, não de fora. Se eu não me comunico aqui dentro com a minha intuição, eu não vou conseguir me comunicar com o meu animal. Então, exercício simples, básico, para começar a treinar 5 minutinhos por dia, foco na tua respiração. E você pode fazer isso até sentado do lado do seu animal. Desde que você não fique do lado dele o tempo inteiro aqui, ó. Mas será que ele está mandando alguma coisa? Mas será que eu mando isso? Mas será que ele falou isso? Porque aí já foi embora. Aí já foi embora. Foi. É só estar do lado. Só. Sem expectativa. Sem querências. Né? Porque as pessoas também veem muito, eu quero fazer comunicação intuitiva para perguntar um monte de coisa para o animal. Estado receptivo. Esteja aberto. E esteja aberto ao que tiver para chegar. Às vezes, vai ser só uma imagem. Às vezes, vai ser só um sentimento que a gente nem consegue dar o nome ainda. Nossa, mas eu senti uma alegria aqui dentro. Eu senti uma vontade de chorar. Muita gente fala isso. Larissa, quando eu faço as meditações guiadas, né, para as pessoas se comunicarem com os animais, às vezes tem gente que volta falando assim, mas eu não ouvi nada, eu não vi nada. Mas a pessoa está aos prantos, chorando. Eu falo, ok, e o que você sentiu? Eu senti muita emoção, eu senti um amor muito grande. Eu falei, então já está aí a tua resposta. A sua mensagem para hoje era essa. Né? Então, eu já faço isso todo dia, porque eles não saem do meu pé. E eu medito todo dia, à noite. Eles meditam comigo. A musiquinha lá e eu fico lá, às vezes 30 minutos, todo mundo ali comigo do meu lado, então, né? Só que eu não faço com esse objetivo, né? Mas eu falo muito para eles aqui no canal sobre a respiração, o poder, principalmente da respiração diafragmática, por causa da ativação do nervo vago, que é o nervo modulador do sistema nervoso parasimpático, que é o nosso sistema nervoso autônomo de reparação e regulação. E você acessa a sua criança, você acessa a sua essência e se conecta com a espiritualidade, fortalecendo o seu sinal de Wi-Fi através do sistema nervoso parasimpático, não, né? Então, quando ela falou da respiração, já me veio que é o que a gente sempre fala aqui no programa, né? Inclusive a respiração diafragmática, ela está presente aí em muitas técnicas para a pessoa buscar autorregulação numa crise de pânico, por exemplo, numa crise de ansiedade. E por isso que a meditação é tão importante, né? Então, olha que interessante, né? E quando você fala isso, é uma dica muito valiosa e as pessoas muitas vezes podem não dar valor. Mas por que é tão valiosa? Porque a pessoa está buscando uma outra coisa, ela acha que já vai chegar e já vai ter técnica para ela se comunicar, enfim. Porque a gente está sempre acostumado a querer buscar fora, tudo é fora. Nós somos estimulados o tempo todo, né? O tempo todo, sempre ao externo, né? Tudo que está fora para preencher um vazio. Por isso que nós desenvolvemos aí os vícios emocionais, entre outros, sempre para preencher. Então a pessoa quer uma técnica, como ela quer a pílula mágica, para mudar a realidade dela. Mas por quê? Porque ela acha que está fora, e não. Tudo é através de nós. Exato. Tudo está dentro de nós, né? As e se a gente não tiver... Desculpa, pode falar, Josi. Não, pode falar, pode continuar. As pessoas chegam até no curso, é muito engraçado, porque elas querem uma fórmula, um passo a passo. Elas querem que eu diga assim, você vai sentar de tal maneira, vai respirar de tal maneira, vai chegar uma informação. E não é assim. Cada um tem uma percepção única, né? A comunicação intuitiva, ela é sentir, ela é percepção. Eu não percebo como você, eu não sinto como você. Então, por isso, de novo, né, a gente precisa reforçar primeiro a conexão comigo. Qual é a minha forma de sentir?
Qual é o meu estado de presença? E aí, não é uma adivinhação, não essa não é uma forma de comunicação em estado divinatório. Eu não tenho informações exatas, tanto é no caso da Anitta falando, né? Eu não tinha certeza absoluta de onde o Charlie estava. Olha, ele está embaixo da tua casa. Não. Eu sentia, a minha percepção do campo me dizia que ele estava na casa. Mas ele podia estar em qualquer lugar da casa. Então, a mesma coisa, quando a gente se propõe a fazer isso com o nosso animal, respiração, presença, e se abre para todas as formas de sentir. Pode ser que seja no tato, no olfato, no paladar, na audição, na visão, né? E talvez chegue algo que naquele momento a gente não consiga entender racionalmente, né? Então, deixa o que chegou aí, absorve, e aos poucos vai processando e vai compreendendo o que veio. Acho que isso é muito importante, sabe? Exatamente. E tudo começa pela tranquilidade, né? Se a gente tiver muito envolvido com o ambiente e não estiver olhando para dentro, a gente não vai conseguir ter esse acesso. Então, essa questão de começar pela respiração é assim, é de extrema importância, né? E tem toda até uma explicação científica para isso, né? E para a gente terminar, a gente já passou de 1 hora de episódio, eu queria que você falasse para a gente sobre o xamanismo e autoconhecimento e ensinamentos ancestrais. O que é o xamanismo e como que ele atua, como que ele pode nos ajudar no processo de autoconhecimento e desse acesso, né, à nossa ancestralidade, à nossa conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa essência. Boa. Fala O pra gente. xamanismo, ele é uma filosofia de vida, né? Ele não é uma religião, como muitos pensam, ele não está vinculado a nenhum tipo de dogma, ele é uma filosofia de vida, que vem lá dos nossos ancestrais. Eu costumo dizer que o xamanismo ele existe desde que o mundo é mundo, desde que a natureza existe, porque a filosofia do xamanismo é a reconexão do ser humano com a natureza. Nós, ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós nos dissociamos dessa natureza, né? Nós nos colocamos até num lugar de pedestal, né? De submeter todo o resto às nossas vontades. E isso fez com que a gente se separasse, se segregasse, né? Então, o xamanismo ele vem para trazer a gente de volta para essa consciência de que nós, seres humanos, somos mais uma pecinha dentro desse gigantesco ecossistema. E dentro do xamanismo existem várias linhas de trabalhos, né? E várias formas de crença que diferem aí de acordo com as culturas, com os locais. Então, o xamanismo, muita gente acha que só acontece com os povos indígenas no meio da floresta, mas não. Os povos indígenas, obviamente, são grande referência disso, porque são ali os que ainda, né, mantêm, de certa forma, essa relação honrosa com a natureza, mas a gente pode praticar o xamanismo nos grandes centros, em qualquer lugar do mundo nós temos, né, o xamanismo sendo praticado. Dentro da linha que eu trabalho, como eu venho dos animais, né, eu gosto de trabalhar, o meu trabalho é centrado dentro do xamanismo com os animais de poder. O que são animais de poder? São arquétipos, né? Como o próprio Jung estudou, inclusive dentro do xamanismo. Os arquétipos, as características de cada animal que fazem parte de um inconsciente coletivo. E aí, o que acontece é que durante as meditações xamânicas, as viagens xamânicas, a gente se conecta no campo frequencial de um animal com o qual a gente se identifica. E esse animal é esse animal de poder, é esse guardião, né, que está dentro do nosso campo vibracional. Então, por exemplo, o meu animal de poder é a águia. Quando eu faço uma meditação que eu conecto com a frequência da águia como meu animal de poder, como arquétipo que está no meu inconsciente coletivo, no meu inconsciente, na verdade, individual, mas que faz parte de um coletivo,
quais as características da águia em luz e em sombra com as quais eu me identifico. Eu espelho, que nem um Olha. animal de estimação, né? E aí eu vou olhar para isso. Então, a águia é um animal que traz uma visão panorâmica, uma visão aguçada, um animal que representa o quê? Liderança, que representa inovação, pioneirismo, né? E eu, olhando a minha trajetória de vida, antes mesmo de eu conhecer o xamanismo, eu já identifico isso. Então, eu te contei, né? Eu criei uma agência de turismo para animais, foi a primeira agência de turismo para Sim. animais de ecoturismo no mundo. Então, tem um pioneirismo, tem uma inovação, tem uma visão, né, estratégica aqui de inovação que eu trago desse arquétipo. Então, quando eu me identifico, eu começo a me aprofundar nos estudos desse arquétipo, eu uso isso como uma ferramenta de autoconhecimento para que eu possa potencializar as minhas qualidades, as minhas habilidades Sim. e conhecer as minhas sombras. Então, até voltando à história da criança, olha que engraçado. Tem uma. Não é um mito, tá? É verdade. As águias, dentro da vida delas, as águias são animais que vivem até 70, 80 anos. Quando elas chegam ali na metade da vida, aos 40 anos mais ou menos, 40. ela precisa passar por um processo de transformação Sim. extremamente doloroso e solitário. Ela arranca, né, o Ela bico, se não é? recolhe para o alto da montanha e ela mesma arranca as unhas, as garras, as penas e o bico, Nossa, para que nossa. precise renovar, porque se ela não fizer isso, Renovar. ela não consegue mais voar e nem caçar, então ela vai morrer. Então, isso Olha, fala gente. muito sobre os meus processos lá atrás, né, da criança solitária, né, que sentia dores, e depois como isso reverberou na minha vida em processos em que toda vez que eu acessava um processo de dor, eu me recolhia. Eu ficava sozinha. Por quê? Porque eu não precisava, não podia mostrar a minha vulnerabilidade para o outro, Para o né? outro. Então, isso diz muito sobre as minhas sombras. E aí, quando eu me pego nesse momento de novo, nesse padrão, eu falo, opa, estou na sombra da águia, né? É isso aí. Então, a gente usa, né, esses arquétipos como uma ferramenta ali, um guia mesmo de autoconhecimento e de autocura, porque a gente consegue ressignificar aí os nossos padrões. Sim, porque você é autocura, porque você vai devolver para o corpo a oportunidade de se autocurar, porque você está se conhecendo e sabe onde que estão as causas, né, o que que você precisa mudar. Porque como é Exato. que eu mudo se eu não sei o que precisa mudar, né. E como que uma pessoa sabe os arquétipos dela dentro da linha xamânica? Ela precisa fazer uma viagem, uma meditação guiada, né, por um especialista nisso, um xamã, um facilitador xamânico. Eu passei por uma formação para isso. Então, a gente tem uma meditação com esse objetivo, com esse propósito, com direcionamentos para isso. E o papel do xamã também é traduzir essa viagem para que a pessoa consiga acessar as informações, né? Porque na viagem xamânica, a gente vai pegar muitas informações do nosso inconsciente vêm através de elementos da natureza. E quando a pessoa Sim. relata essa viagem, aí o papel do xamã é traduzir o que aqueles símbolos da natureza estão trazendo sobre informações que estão no nosso inconsciente. Nosso inconsciente. E geralmente são quantos arquétipos que a gente tem? É um só ou mais? O animal de poder, ele é o principal animal de qualquer linha xamânica, tá? Mas na linha que eu trabalho, nós trabalhamos com um totem de 4 animais. Então, nós temos o de poder, o de cura, o de sabedoria e o sagrado. Cada um representa uma instância nossa, né? O de poder, normalmente, é a nossa instância egóica, então, é a nossa forma de ser e estar na vida. Como eu me relaciono, como eu me posiciono, quais são as minhas habilidades, as minhas potências. Isso é o que o animal de poder traz. O de cura Tá. fala sobre o nosso corpo emocional, o de sabedoria já aumentar nossas crenças, né? Nossa forma de estratégica, nossa visão de mundo. E o sagrado fala sobre a nossa alma, sobre a nossa missão espiritual, o nosso propósito de vida. Gente, que demais, eu quero fazer. E são e são 4, então são 4 que você descobre, Quatro, né? é. E agora, assim, a pessoa e aí todos os animais, eles estão envolvidos, águia, leão.
Nós Todos. trabalhamos dentro dessa linha, né, que eu trabalho, são animais selvagens, tá? Então, Selvagens. aqui não entra cachorro, não entra gato, né? A gente Sim. entende nessa linha que eu trabalho que os animais domesticados, de certa forma, né, eles já perderam um pouco desse poder instintivo, natural deles, né? E a gente, dentro do Perderam. humanismo, a ideia é se conectar com o instinto selvagem que todos nós temos dentro de nós e que a gente vai domesticando ao longo da nossa vida, né? Então, claro, depois a gente também pode trabalhar com animais aliados, né? Porque todos os animais trazem uma medicina. O que é medicina? É o conjunto de características desse animal que vai guiar a gente. Então, todo animal traz uma medicina. A gente constrói nessa jornada que eu faço o totem com os 4 principais, mas a gente pode trabalhar com outros também, de acordo com a questão que você precisa trabalhar na sua vida, né? Dentro do processo terapêutico ali, xamânico, a gente pode ir muito além do que o totem com os 4 animais. Ai, que demais, Larissa. E olha só que interessante, quando a gente pensa em autoconhecimento, por que as pessoas têm medo e fogem? Porque elas acreditam que o processo de autoconhecimento é sempre doloroso e é só para ver a sombra. Não. Tem o outro lado, né, que você descobre a tua luz, a tua potência, né, os teus dons, os teus talentos, e aí o teu propósito te encontra. O que eu vejo? As pessoas vão atrás do propósito, que é o propósito, que é o propósito, mas elas não se conhecem. O propósito, ele está no processo de nos encontrar a partir do momento que você olha para os dois lados, se conhece, e isso é um processo para toda a vida. Não é que você vai fazer autoconhecimento 3 meses, 1 ano, 2 anos e vai parar. Não. Depois que você começa, é um caminho sem volta. Depois que você acorda, né, desperta, é um processo diário, contínuo. E aí você descobre também as tuas potências, os teus talentos, que é o teu outro lado, e aí você potencializa isso, e aí você fica nessa fase, né, contínua, de sempre melhorar a tua sombra, sabendo Sim. lidar com ela para chegar numa inteligência emocional, porque você vai aprender a gerir isso, né, a gestão emocional, a ter gestão dessas emoções, passar por tudo, né, então isso é uma coisa que já vem desse estudo aí, de Carl Jung. E olha que interessante, ele já estudou isso, já falava disso, né? Sim. Então, muita gente foge, eu vejo muito isso, porque tem medo, porque acha que é muito doloroso. Claro, né? A gente não vai mentir. Não é fácil você olhar para a tua sombra, até porque você vai sair da vítima, né? Exato. Você passou a vida inteira culpando tudo e todos. E aí depois, quando você desperta, você fala, Vai ter meu que Deus, assumir a eu causei. responsabilidade de adulta, né? Então, eu acho Eu causei tudo isso. exato. É lindo porque as pessoas elas só querem uma parte, como você falou, e não dá, não dá. A gente precisa integrar. As nossas sombras, elas são do mesmo tamanho, elas são proporcionais à nossa luz. Quando eu excluo a minha sombra, eu também estou excluindo a minha luz. Então, eu acho que a grande sacada, o exercício é passar por essa dor, porque a gente precisa passar, mas, gente, acreditem, quando a gente consegue passar pela primeira onda ali da dor, fica muito mais leve. É libertador, como a própria palavra diz, libertador. Porque quando eu não quero olhar para a dor, não significa que ela não exista. A mesma coisa a sombra. Eu não quero olhar para a sombra, mas ela está ali. E elas estão agindo no seu inconsciente. Então, fingir que não existe, mas ela está existindo. Quando eu opto por fazer esse passo, por olhar para isso, eu tomo a força de assumir essa escolha, de assumir a responsabilidade, e do mesmo jeito que eu vou olhar para essa sombra, eu também vou conseguir enxergar as minhas potências. Não Exatamente. é acabar com a sombra, né? Ou como muita gente fala por aí, vamos matar o ego. Se matar o ego, a gente morre. O ego faz parte. O aprendizado aqui é saber lidar, saber se relacionar com essa sombra, com esse ego, tirar o melhor proveito possível, né? Porque também tem algo ali para nos ensinar nisso. E se integrar, né? Se acolher com um todo, com tudo que a gente é. Porque ninguém na face da Terra é só luz, é ser iluminado. Eu costumo dizer isso.
Se tá aqui, meu amor, é porque ainda tem uma perebinha para curar, Se tá porque aqui. senão não tava mais, né? Se não tinha ficado lá, né? Não tinha descido, né, Exato. Larissa? Mas é isso mesmo. E quando você entende isso, você vira uma chave tão grande, né, menina? Gente, eu costumo dizer que quando você entende isso, que você tem essa autorresponsabilidade e está aberto, né, a se conhecer e ter esse entendimento, você vira uma chave tão potente que ela te abre tantas portas, ela te tira do fundo do poço, Exato. né? Isso reverbera em todas as áreas da sua vida, você desbloqueia a sua vida, você tem mais saúde e vitalidade, porque você vai ter uma inteligência emocional construída de uma gestão emocional. Você para de culpar os outros, você se relaciona muito melhor, você. Olha, só tem benefícios. E quando você olha para a luz, para as suas qualidades, isso te motiva a continuar, né? Exatamente. Você saiu da vítima, você não é mais a coitadinha. Eu sempre falo assim, né? Tem uma frase que eu escutei de Bruce Lipton. Ele falou assim, numa das lives dele, a vítima é impotente. Gente, isso é transformador. Porque se eu sou vítima, eu sou impotente. Se eu sou impotente, eu não mudo nada. Eu continuo no mesmo lugar, eu sento e choro e espero o pior acontecer. Exato. Quando eu saio da vítima, que eu assumo essa responsabilidade, vou buscar esse conhecimento, eu viro a chave e entendo que eu criei aquilo e eu também vou saber sair daquilo, desde que eu tenha todo esse processo, né? Exato. Então é muito importante essas informações, né? E olha, eu só tenho a te agradecer por esse episódio. Se eu pudesse, eu ficava com você aqui, acho que sei lá quantas horas. Tem Porque muita eu pensei em coisa. trazer até meu cachorro, um dos meus cães, ele ia ficar aqui sentado do lado para a gente fazer uns testes com ele. Aqui não deu. Mas a gente pode depois marcar uma outra vez, uma coisa prática para as pessoas, de repente. Foi Sim. maravilhoso, Larissa, foi maravilhoso. Aqui nesse episódio terão todas as tuas informações. Eu sei que você ministra cursos. Esses cursos, eles são presenciais em Florianópolis e eles também são online, não é? Na verdade, eu tenho alguns cursos que são online, eu tenho um curso de formação para quem quer trabalhar com comunicação intuitiva, eu tenho uma supervisão Hum. para quem já trabalha, é terapeuta multiespécies, e tem um curso básico também que chama Desafio Conexão Animal para tutores que querem começar a aprender. Todos Que eles são legal. online. Agora, em abril, eu vou fazer uma imersão presencial aqui em Florianópolis, a imersão Conexão Animal. Então, a gente está começando com esse movimento presencial também, né? E tem jornada xamânica, tem para quem quiser. A jornada xamânica, ela é presencial ou ela é online? Ela é online. Eu faço tanto o acompanhamento terapêutico individual com o xamanismo, quanto a jornada para a gente estudar e passar pelos 4 caminhos e construir o totem com os 4 animais. Ah, eu quero, gente. Ai, demais. Nossa, que conhecimento, né? Nada é por acaso. Que interessante, né? Eu conheci você através desse episódio, comecei a acompanhar e agora você está aqui. E foi um programa, assim, muito rico, com muito conhecimento profundo. Eu amo conhecimento profundo. E é por isso que a gente está aqui, né, com esse podcast, para poder trazer isso para você. E eu espero que você compartilhe muito esse episódio, porque esse conhecimento não pode ficar só com você. Você precisa estar funcionando junto com a lei do universo, né? Que é o dar e receber, né? Eu recebo e também dou. Então, eu quero agradecer muito, 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 muito a tua participação. O seu trabalho é incrível, é inspirador. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e foi um prazer. Passou o tempo aqui que a gente nem sentiu, né? Eu acho que para deixar assim de mensagem, se a gente puder fechar com uma mensagem para as pessoas, a gente estava falando aqui de luzes e de sombras, né? E acho que os nossos animais de estimação, a gente fala muito que eles são nossos espelhos através dos desequilíbrios, das doenças, dos comportamentos disfuncionais, mas eles também são nossos espelhos de habilidades, de potências e de luzes que nós não estamos enxergando em nós e às vezes só enxergamos neles.
E Uhum. tem uma frase que eu sempre trago para os tutores, que é: seja a mudança que você quer ver no seu animal. Porque às vezes a gente está tão olhando para eles e querendo para eles e fazendo por eles, e o que eles mais dizem nas comunicações é: olhe para você, faça por você, cuide de você, né? Então, vamos também trazer para a nossa relação com os nossos pets a mesma coisa que a gente falou aqui do xamanismo, né? Enxergar aquilo que a gente precisa curar e enxergar as nossas potências que a gente não está colocando em prática, não está tomando posse, né? Obrigada. Ai, nossa, eu fiquei até emocionada. Pisciana chora por tudo, né? Por tudo não, é que foi profundo isso mesmo, é verdade. Para quem gosta muito desses seres assim, de tanta luz, né? Eu falo que eles são Deus em ação. Tem gente que concorda, tem gente que discorda quando eu falo isso. Para mim, eu vejo Deus em todos eles, né? Eles são Deus em ação, eles são a minha inspiração. A mudança que eu quero ver no mundo, em todos os sentidos, está neles. Quando eu olho o comportamento deles, eu me inspiro a ser uma pessoa melhor. Por isso que eu não tolero maus tratos e abandono. Não tolero. Não tolero. Eu falo que eu conheço uma pessoa pela maneira como ela trata os animais, porque o comportamento revela o que tem na alma. Então, a minha mensagem é: se você sabe de alguém que maltrata, de alguém que abandonou, denuncie, né? Porque eles não têm voz, nós somos a voz deles, né? Nós somos a voz. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você, e eu amei essa frase: seja a mudança que você quer ver no seu animal. E também seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Exato, exato. Obrigada, Larissa, foi demais, viu? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Um beijo, viu? Um beijo. Prazer. Gente, agora eu vou encerrar com vocês. Eu quero agradecer do fundo do meu coração vocês estarem sempre aqui comigo, não só no podcast, mas em todos os meus vídeos. E eu espero, repetindo mais uma vez, que você curta esse episódio, deixe seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Muito obrigada e até o próximo. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. E se você ainda não segue o Agora é a Hora no Instagram, eu vou deixar para você aqui o arroba, tá? Arroba agora hora PDC. Segue a gente lá.